Fala galera, vamos mudar o mundo podcast está no ar no nosso... Eu sempre perco a conta, eu acho que esse é o 5º episódio, com uma convidada assim importantíssima, eu fico honrado com a presença dela, segura a onda para gerar aquela expectativa, não vou mencionar agora, mas antes eu quero agradecer a sua companhia, te encorajar a se inscrever no nosso canal no YouTube, a gente também está no TikTok, no Instagram, em todas as plataformas, redes sociais, etc. É só você buscar por Vamos Mudar o Mundo Podcast, seguir, se inscrever e a gente manter o contato por lá. Hoje, agora, sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa convidada, repórter Fernanda Salles. Que honra! Que isso, a honra é minha estar aqui. Eu fiquei assim, eu falei assim, eu vou mandar eu sou meio cara de pau, jornalista, né? Tem que ser. Se eu vou mandar uma mensagem para ela direto, ela não vai responder, mas não custa nada tentar, né? Que nada. E que bom que você está aqui, fico muito honrado de uma pessoa, tanto como jornalista, como uma pessoa envolvida com a política, de um renome, de um peso tão grande no Brasil inteiro. Você tem feito a diferença no Brasil. Obrigada. E está aqui com a gente, eu fico muito honrado. Obrigado, viu? Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui. Vamos pro papo. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu quero rapidinho, antes da gente partir para o nosso papo, agradecer, gente. Eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores, são aquelas pessoas que proporcionam esse podcast, está aí no ar toda segunda-feira, 6 horas da manhã, também está aí nas redes sociais. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, falar aqui sobre a Total Tintas. A Total Tintas do meu amigo Rafael, eles são especialistas em tinta coral e todos os suprimentos do ramo aí da pintura. Se você precisar construir, reformar, pintar a sua casa, seu apartamento, a sua indústria, a sua empresa, entre em contato com o Rafael da Total Tintas, que ele vai dar 10% de desconto. Só de você falar que está seguindo o programa, né, o podcast Vamos Mudar o Mundo, ele já vai dar de cara para você 10% de desconto. E se você fazer esse pedido pelo telefone ou pelo WhatsApp, no mesmo dia ele entrega todo o material aí na sua construção, sem você precisar de pagar mais nada por isso. Então, Rafael, da Total Tintas, pensou em tinta coral, vai construir ou reformar, precisa de pintura, é com a Total Tintas. E por falar também de reformas, eu não poderia deixar de agradecer, assim, do fundo do meu coração, o David da Central Reparos. A Central Reparos é uma empresa especializada em dar consultoria na reforma de apartamentos, na hora ali de você entregar para a imobiliária. A gente sabe que as imobiliárias são muito exigentes na hora de entregar, de receber as chaves ali do apartamento quando você vai devolver, fazer a devolução daquele imóvel. E o David, ele trabalha dando essa consultoria no sentido de você precisa de uma pintura, você precisa de um bombeiro, de uma pessoa para arrumar uma tábua corrida, uma parede, tudo. Ele tem profissionais que, além de dar essa consultoria naquilo que você precisa fazer para que a imobiliária aceite o seu apartamento de volta, ele também tem a mão de obra especializada para que você possa, contratando o David, não ter mais problema nenhum, nem dor de cabeça nenhuma. O seu imóvel vai ser entregue ali para a imobiliária e você não vai gastar tempo, não vai gastar nada mais por isso, não vai economizar problema e dor de cabeça para você. É só você entrar em contato com o telefone que está na tela, Central Reparos. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo patrocínio. Vamos lá para nossa convidada maravilhosa de hoje, repórter Fernanda Salles. Eu sempre faço uma pergunta assim, que é fácil e meio difícil ao mesmo tempo de responder. Quem que é a Fernanda hoje, 2024? Dificílimo, né? As pessoas acham que é simples você falar de você mesmo, né? É muito difícil. Mas eu acho que é mais difícil a gente falar da gente mesmo do que do outro, né? Verdade. Poxa, eu posso começar dizendo que eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho um menino de 12 e tenho gêmeas que vão fazer 4 anos. Sou esposa, né? Então acho que assim... Acho que a primeira coisa é aquela estrutura familiar, né? A Fernanda é mãe e é esposa. Legal. E a Fernanda é jornalista também, né? Eu vou fazer 13 anos agora, já atuando no jornalismo. E sou cristã. Eu nasci na Igreja Metodista Congregacional e fui criada, assim, né? De berço, assim, na igreja. Minha mãe sempre me levou desde pequena. Minha mãe foi criada num convento, pra você ter ideia, de freiras. E ela era para ela ser freira. E aí, quando ela tinha 18 anos, ela decidiu que não iria seguir. E por isso que eu nasci, né? Senão não teria, né? Freira não teria nascido. Verdade, agora foi E pouco tempo depois, ela conheceu também a Igreja Metodista. Então, assim, desde pequenininha que eu já fui criada, né? Assim, no cristianismo. Então, os valores que você defende não é por um momento da sociedade, não, né? Não Deus, mesmo. pátria e família. É de berço mesmo. Como é que surgiu isso na sua vida? Eu acho que o Deus, pátria e família, ele veio, apesar, né, de serem
valores cristãos, com certeza, mas eu acho que ele veio muito com essa onda política do bolsonarismo, né? Então, o presidente Bolsonaro, mesmo antes, né, de ser eleito, ele levantava essas bandeiras e eu acho que as pessoas foram ali se identificando. Num mundo que a gente está, em que está tudo invertido, em que os valores conservadores, os valores cristãos estão sendo deixados de lado, vou até além, não só deixados de lado, mas quase que criminalizados, né? Então as pessoas se apegaram a isso. Poxa, é isso que eu defendo também, né? Então, eu acho que o Bolsonaro, ele teve esse boom na política por defender coisas que as pessoas também defendiam, mas não tinham alguém que as representasse nesse nível. Então, pegou Deus, pátria e família. E, de fato, né, quem não defende isso... Algum problema tem, né? Verdade. Você compartilhou comigo que você começou no jornalismo esportivo, você achou que ali você ia cobrir jogos, Campeonato Brasileiro, etc. De repente, você virou totalmente, foi para o lado político e hoje é uma referência no cenário político de direita como jornalista. Como que foi assim? Quando que você foi picada pela política? Então, eu já comecei no jornalismo esportivo porque eu já era apaixonada pelo Cruzeiro. Eu nunca quis, mesmo antes, no esporte, eu nunca quis ser muito imparcial. No sentido de, eu queria falar sobre o Cruzeiro e queria que o meu público soubesse que eu era cruzeirense. Eu queria ser transparente com o meu público. Então, desde o início, assim, eu não queria falar sobre Cruzeiro e Atlético, eu queria falar sobre Cruzeiro. Quando foi em 2014, de 2013 para 2014, eu já produzia conteúdo nas minhas redes sociais. Pessoais, assim, sabe? Em 2013 eu participei daquelas manifestações dos 20 centavos, que quase todo mundo participou de alguma forma ou apoiou. Só que eu ainda não me entendia como conservadora ou como direita. E aí eu comecei a estudar o professor Olavo de Carvalho. E aí eu comecei a entender, né, o meio no qual nós estávamos inseridos, por que as coisas estavam acontecendo daquela forma, da forma como a esquerda foi, né, se tomando conta da cultura, da educação, e fui entendendo um pouco melhor. Fui me aproximando mais da política através dos ensinamentos do professor Olavo. E aí comecei a fazer conteúdo. E aí quando foi em 2014, o Alan, que ele já tinha o Terça Livre ainda era um hangout dele com o Ítalo, ainda não tinha programa, nem nada disso, era um bate-papo, né, de alunos do Olavo. E o Alan viu o meu conteúdo e me fez o convite. Então, eu cheguei no Terça Livre ali mais ou menos novembro, dezembro de 2014. Aí, dali, realmente não teve como fugir, né, da política ali. Aí, em 2017, eu parei de vez de mexer com esporte e fiquei só realmente no jornalismo político. E aí, de lá para cá, assim, 2013 foram aquelas manifestações e tal... E, como você disse, você ainda não se via conservador e não se falava tanto sobre isso naquela época, né? Na sua opinião, o que foi que aconteceu? Qual foi a virada da chave do brasileiro para... Eu vejo hoje que a grande maioria do brasileiro se considera, conscientemente ou não, conservador e etc. Quando que começou essa o que chamam de polarização? Querendo positivo ou negativamente, não, é um tipo de polarização. Quando que começou, na sua opinião, assim? Eu acho que o start foi em 2013. Por quê? Em 2013 a gente tinha todo mundo na rua. Esquerda, direita, cristão, quem não é cristão. Tava uma bagunça, para falar a verdade. Porque o brasileiro se encontrava naquele momento insatisfeito com tudo. Mas ele não sabia exatamente com o quê. Estou insatisfeito com o sistema, com os governantes, com todos. Então, a 2013 juntou todo mundo. Eu acho que por isso que foi tão grande assim. Não havia ali em 2013 separação. Tava todo mundo na rua. Tanto que quando eu fui para as manifestações, eu fui com a prima de uma amiga minha, que ela era totalmente de esquerda, eu nem sabia. Ela era tipo Dilma, assim, e tal. E eu fui com um cartaz escrito assim, Dilma, vem pro SUS. Tem até a foto que eu postei. E ela olhava torto para mim e eu não entendia por quê. Então, assim, tava todo mundo misturado. A partir dali, aí eu vou dar os créditos para o professor Olavo, porque foi nesse momento que o professor Olavo começou, a obra dele começou a ser mais difundida, ficou mais popularizada, as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo. E aí elas começaram também a se encaixar. Não, peraí, eu acho que então eu sou conservadora? Então foi a mesma vibe que eu fui. Fui entendendo o que estava acontecendo primeiro, para depois entender, então isso é ser conservador. Então isso é ser de direita.
Então, eu acho que foi a partir daí. Aí você teve a polarização fake em 2014, que foi a Aécio e Dilma, né? Que é fake porque era teatro das tesouras, né? A Aécio também é esquerda, mas era o que a gente tinha na época. E a partir daí, acho que as pessoas realmente foram se politizando, e aí aconteceu a polarização. E as pessoas falam como se a esquerda costuma colocar a polarização como algo negativo. Não é algo negativo, porque antes você só tinha um polo, você só tinha esquerda. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a se entender como conservadoras, criou-se o outro polo, direita e esquerda, ou extrema esquerda e direita, enfim, né? Então, a polarização é ruim para eles, mas é positiva para quem foi se descobrindo conservador. Pensa diferente, né? Exatamente. Tem que ter o outro polo, né? Não tem jeito. É a democracia que eles tanto dizem que defendem, né? Exatamente. E Bolsonaro, como é que surgiu assim? Eu vi aqui na nossa conversa aqui de bastidores que você simplesmente fez uma ligação para ele. Foi. A gente vai chegar nesse ponto, mas... Vamos chegar. Mas você acha que o Bolsonaro foi importante? Qual foi a contribuição dele para isso? Olha, eu conheci o presidente pessoalmente em 2016. Né? Desde 2014 que, assim, eu já ouvia ele, ele participava daqueles programas da Luciana Gimenez, as pessoas tinham ele como algo caricato. Ninguém imaginava que ele fosse chegar à presidência, né? E eu, poxa, eu gosto desse cara. Ele fala na lata e tal. E aí, em 2016, eu fiz a primeira entrevista com ele, exclusiva, que foi num carro. Essa entrevista viralizou, porque ele falou muita coisa ali importante. Foi no dia que o Teori Zavascki morreu. Uau. Inclusive, assim, quando fui eu que dei a notícia pra ele, porque foi na hora. Eu tava no carro, no Uber, indo pra encontrar com ele no hotel. E ele tava com um grupo ali de pessoas. E ele tava conversando. E tinha acabado de acontecer, eu ouvi no rádio do carro. E eu cheguei e falei assim, a gente já chamava ele carinhosamente de presidente nessa época, por vontade mesmo que ele fosse. Presidente, o senhor ficou sabendo? Ele, não, o quê? O Teori Zavascki acabou de morrer. E aí ele ficou assim super sério, foi um climão. Eu percebi que ele ficou preocupado com a notícia. E ali foi a primeira entrevista de várias que eu fiz com ele, né? Depois eu fiz de novo em 2017 2 vezes, fiz em 2018 antes das eleições, 2019 já como presidente no Palácio do Planalto. Então, assim, nasceu a partir dali uma parceria bacana, sabe? Toda vez que ele ia vir pra cá, ele dava um jeito de avisar que estava vindo pra cá pra gente poder marcar alguma coisa. E assim, né, você me perguntou a importância dele. O Bolsonaro, ele acabou canalizando esse sentimento da população de que a gente precisava barrar, de certa forma, esse avanço da esquerda. Então você tinha famílias que estavam percebendo que na escola estavam pregando coisas para os seus filhos que não iam de encontro com seus valores. Eu tenho um colega que o filho dele, a professora do filho dele, ele tinha 5 anos na época, falou assim, olha, se você quiser usar batom, você pode, mesmo você sendo menino. Coisas assim estavam acontecendo já. E você não tinha ninguém para chegar e falar assim, olha, para com isso, tá errado, nós não queremos isso. Então, acho que quando o Bolsonaro chega falando o slogan dele, né, Deus, Pátria e Família, levantando essas questões, ele aglutina aquele tanto de gente que já estava com esse sentimento, mas que não tinha para onde canalizar isso. Então, o Bolsonaro ele foi eleito em 2018 apenas com pautas ideológicas. Só pautas ideológicas. Ele não prometia, vou fazer estrada. O negócio dele foi no Jornal Nacional, aí levou aquele livro, que era um livro infantil, né, que mostrava ali atos sexuais e tudo. Então foi só com isso. E que a galera insiste em dizer que não existe, né? Pois é. Recentemente a Feira Internacional de Quadrinhos aqui em Belo Horizonte e estava lá exposto, quem foi viu com os próprios olhos, mas depois a galera da esquerda na semana seguinte falou que não. E assim, a gente fica assim... Simples assim, não. E eles têm tanta convicção da mentira que você viu o negócio, eu falei assim, será que eu vi mesmo? Você vai acreditar nos seus olhos ou no que eu tô falando, né? Justamente. Então, assim, é uma coisa terrível. E por falar em questão de fake news, a gente vai dar uma avançada no tempo, depois a gente volta. Você, como eu disse, é uma jornalista aí de direita, de nome, renome nacional, isso é muito bom, mas por outro lado, tem trazido alguns riscos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Traz. Como que está aí essa questão dessa perseguição? Fazer alguma série de perguntas. Existe censura no Brasil? Ou só existiu na ditadura? Você tem liberdade de expressão para falar o que você quer na sua rede social?
Vamos falar um pouquinho sobre isso. A situação está bem complicada. Tá de verdade mesmo? Muito, muito. Porque eu sou um jornalista, mas não estou tão envolvido na área. Mas tá mesmo. Para quem está na política, assim, claro, a censura atinge a todos, mas nós que estamos ali, digamos, na linha de frente, a gente sofre mais, digamos assim. É tão complicado que é até difícil, né, por onde começar. A gente, em 2019, o Toffoli abriu o inquérito das fake news, que foi chamado depois de inquérito do fim do mundo, né, pelo Marco Aurélio Mello, que também era ministro. Uhum. Ele abre aquele inquérito e entrega para o Alexandre de Moraes sem sorteio. A partir daí já era um inquérito ilegal. Esse inquérito serviu de base para toda a perseguição que a gente está vendo desde 2019. Então, isso foi no finalzinho, se eu não me engano, em novembro de 2019. Já em 2020, nós tivemos as primeiras prisões. Aí teve Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, foram aqueles primeiros, né? E, de repente, acusados de terrorismo, umas coisas absurdas, assim. E aí eu acho que as pessoas, né, naquele início ficaram assim, mas eu não vou defender, a Sarah é muito radical. Se eu defender a Sarah, eu vou ficar com uma imagem de radical também. E a coisa foi passando, foi passando. Chegou no Terça Livre, chegou no Monarque, chegou na Jovem Pan. O negócio foi só, né? O monstro foi criando, foi ficando cada vez maior. E essa censura foi se espalhando. O Alexandre de Moraes, ele assumiu ali esse papel de, olha, não, eu vou bater no peito, eu vou fazer e tal. E aí, a partir daí, teve inquérito das fake news, teve o inquérito dos atos antidemocráticos, qualquer coisa que vá contra a esquerda pode ser chamada de antidemocrático. Fake news, qualquer verdade incômoda pode ser chamada de fake news. Criou-se um Estado totalitário. O Brasil entrou oficialmente no status de ditadura. Por quê? O que acontece no Brasil acontece na China, na Coreia do Norte, na Rússia, é onde se prende jornalistas. Agora mesmo, se eu não me engano, teve um jornalista que foi preso na Rússia por fazer cobertura e, às vezes, por criticar a guerra que está tendo na Ucrânia. Então, assim, o status de ditadura que a gente está no momento. E eu já sofria, né, mesmo antes do judiciário começar a impor essa censura, lá em 2017, como eu estava contando aqui nos bastidores, eu já tinha sido agredida por grupos de esquerda. Depois, em 2019... o Terça Livre começou a receber ameaças, e aí eu recebi especificamente ameaças também. Ou vocês param o trabalho, ou a gente vai fazer isso, ameaça de estupro, de morte, enfim. A partir daí eu precisei de escolta durante um mês, eu trabalhava na Assembleia Legislativa na época, para poder ir voltar para casa. E aí foi justamente, né, isso aí foi em 2019, e aí no finalzinho de 2019 já começa o judiciário, então a gente não tem paz. Né? Então, ou você sofre ameaça de grupos de esquerda, ou você sofre essa censura vinda do judiciário. E aí isso é muito perigoso, porque não só censura a profissionais da comunicação, mas pessoas comuns também, que estão falando a verdade. E aí você tem o Estado assumindo esse papel de eu sou o dono da verdade. Se você falar algo que me incomoda, eu te criminalizo como mentiroso, propagador de fake news, propagador de ódio. E aí eu posso fazer com você o que eu quiser, eu posso te prender, posso te calar e etc. E como você fica assim, por trás disso? No sentido de, você é mãe, você tem a sua vida, você é uma jovem, tem vários sonhos, etc. E você lutando contra um monstro tão terrível. É terrível, né? Só que assim, eu acho que quando a gente dá passos para trás demais, inclusive acho que isso foi um erro crucial do Bolsonaro enquanto esteve no poder, o monstro cresce ainda mais. Sabe? Então, assim, estamos numa ditadura? Estamos. Mas não significa que a gente tem que se ajoelhar para tudo. O simples ato de eu estar aqui conversando com você hoje, estando na linha de frente, sendo alvo, já é um ato de resistência. Olha, nós não vamos nos calar. Falando disso abertamente. Exatamente. Né? Eu até perguntei para ela, sabe? Que é tanta coisa, né? Sim. Que infelizmente as pessoas não imaginam. Porque quando você assiste no Jornal Nacional, eu já vi muitas pessoas falando assim, mas peraí, por que você quer defender fake news? Porque assim, eles têm uma manha assim, de conseguir vender o negócio como algo verdadeiro, que infelizmente consegue convencer muitas pessoas, Sim. Né? Mas fala para mim aí, por que, na sua opinião, que o Alexandre de Moraes, que o STF está tão militante assim, no sentido de calar as vozes?
Qual que é o papel do Lula no meio disso? Qual que é o papel do PT, da esquerda? São isolados ou é tudo um sistema só? É um sistema só. Eu costumo chamar de consórcio de poder, porque o poder está dividido, né, entre o Lula, governo federal como um todo, e o judiciário. Quando eu falo judiciário, ou o STF, assim, é porque o Moraes, ele assumiu esse papel de cabeça, literalmente, né, cabeça, enfim. Oh, cuidado. Ele assumiu esse papel, porém, todo mundo que está ali atrás dele, os outros togados, concordam com o que ele faz. Porque você não vê nem, inclusive, os ministros indicados pelo Bolsonaro estão fazendo contraponto. Né? Então, tá todo mundo ali, no final, né, das contas, ali em comum acordo. Eles construíram esse consórcio de poder que hoje, da forma como eles fizeram, é praticamente imbatível no Brasil. Porque a esquerda já tomou as instituições como um todo. Ministério Público Federal, totalmente enviesado. Inclusive o daqui de Minas Gerais é um dos mais militantes. Tem perseguido cristãos. Perseguiu o pastor... esqueci o nome dele, gente. Do Colégio Batista. O Jorge Linhares? Jorge Linhares, por conta, né? A Dani Linhares. Isso. Então, assim, eles já tomaram as instituições como um todo e agora querem ditar o que é verdade ou não de acordo com o que o próprio governo acredita. Ou impõe, né? Não acreditam naquilo, mas impõe. Então, assim, não tem para onde correr, porque você recorre para quem? O STF é a última instância. Não tem para onde correr. Se olhar assim, é um pouco desesperador, né? Mas é. Mas, e aí? Qual que é a sua esperança? Deus. Legal. Não tem para onde correr, né? Eu lembrei de um memezinho, né? Que tá na porta da sala de aula, assim, que a professora colocou. Ajudantes do dia, Deus e Rivotril. Mas você acha que, assim... É possível? Só se Deus atuar, né? Olha, é igual a gente falar hoje qual a esperança da Venezuela. O que te motiva, então? Vou mudar a pergunta. A gente falar assim, qual que é a esperança da Venezuela hoje? Eu poderia falar o próprio povo, mas eu acho que o povo brasileiro não está pronto para essa conversa ainda. Então, assim, você teve, por exemplo, o próprio povo se mobilizando na Ucrânia, em outros países, mas não acho que é o caso do Brasil. Então, acho que, infelizmente, a gente ainda vai minguar com essa ditadura por muito tempo. Por isso que tem tanta gente exilada. O próprio Alan, o Monark, doutora Ludmilla. Todo mundo precisou ir para fora para ter voz, porque aqui todas as vozes devem ser caladas, eu imagino que aí nos próximos anos. Você acha que 2020 houve, sim, fraude ou manipulação ali, de alguma forma, nas eleições? Sinceramente, eu vi muita gente cravando que houve. O que eu posso falar é que não houve transparência. Ponto final. Não teve transparência. No mínimo isso, né? No mínimo. E uma eleição sem transparência é um grande problema relacionado à democracia, falsa democracia. Agora, se houve fraude, se não houve, realmente não tem como cravar, né? Mas que não houve transparência porque o TSE não quis, porque o ministro não quis, é fato. Você acredita que em 2026 algo pode mudar? Calma. Eu comecei a nutrir uma esperança de ver o Bolsonaro na ativa de novo, de que... Não ria de mim. Pode ter esperança. De que talvez algo... Eu me vi no lugar do tiozão lá, que ficou esperando o tic-tac do relógio e o negócio não aconteceu. Mas me surgiu uma esperança de ver, assim, esse cara tem alguma coisa aí que 2026 vai acontecer. Mas você acha que... Não. Infelizmente, não. A nossa saída da forma que nós estamos hoje não é política. E, infelizmente, o Bolsonaro, durante os seus 4 anos de governo, ele foi abandonando aquelas pautas que o elegeram em 2018. Então, assim, a partir do momento que o Centrão foi entrando e tudo, tornou-se um governo fisiologista demais, sabe? Assim, o próprio Valdemar, né, do PL, enfim, são aquelas raposas antigas que não têm interesse em fazer grandes mudanças. Ele menosprezou um pouco o poder do monstro, né? Sim, com certeza. E aí entrou, né? Só um comentário rápido aqui. Ontem mesmo eu fiz uma postagem sobre a Tereza Cristina, que era ministra do Bolsonaro, elogiando a Carmen Lúcia, elogiando agora a nova presidente do México, que é de esquerda e tudo. E o pessoal assim, meu Deus, ela tirou a máscara. Gente, que máscara? Esse pessoal nunca usou máscara, sempre foi isso. Né? Então, assim, a partir do momento ali que saiu, acho que o último a sair conservador foi Ernesto Araújo do governo, infelizmente o governo tornou-se um centrão e com pautas até de centro-esquerda às vezes. Por isso que eu não tenho muita esperança de que numa eventual volta
do Bolsonaro, haja algo muito diferente disso, porque enalteceu demais a técnica, né, o ministro técnico, né, aquela questão positivista, e menos a questão ideológica, menos essas pautas que levaram ele ao poder em 2018. Com isso, você acha que o Bolsonaro ele deveria ter saído um pouquinho fora das 4 linhas? Xandão? Pode ficar à vontade, se você achar que não dá para responder. Então, né, ele poderia ter feito muita coisa diferente. Ele recuou demais. Ele recuou em praticamente tudo. Eu não me lembro aqui de nenhuma pauta, nenhuma questão que ele falou que ia ser do jeito e foi. Ele recuou em tudo. Começando lá pelo Ramagem. Ele abriu mão de nomear o Ramagem. Ele tinha o direito de nomear o Ramagem. A partir daí, foi só ladeira abaixo, nesse sentido. Ah, vai ter, vou fazer, e nada. Você acha que ele cedeu, assim, um pouco a pressão das pessoas, da sociedade, de não ser tão radical? Eu acho assim, que ele se preocupou demais com o que iam falar dele. Agora, quando você assume uma posição dessa, você precisa ser firme. Olha dá uma olhada lá na Argentina, o Milei. Gente, eu sou um presidente conservador, eu sou de direita, e o que eu vou fazer vai ser voltado para isso. Porque eu fui eleito por isso, eu represento essa parcela da população. Né? Então, assim, eu acho que o presidente Bolsonaro foi cedendo, aconselhado muito também por militares que têm um pensamento positivista, né? E o positivismo, ele acaba beneficiando só a esquerda. Ele fala, você não pode ser ideológico, você não pode ser radical, ao mesmo tempo que ele afasta o conservadorismo por chamar de radical, ele deixa que as pautas de esquerda passem. Você acha que, então, nós perdemos a grande oportunidade? Com certeza. E ela passou? Passou. Infelizmente. Eu não consigo ver saída política nos próximos anos, nem a médio, nem a longo prazo. Então, se não há saída política, você acha que o brasileiro não está ainda preparado para uma conversa de levar o negócio? Acho que não, pela mentalidade do Brasil. O brasileiro não foi acostumado a lutar. Então, assim, você vê outros países, você vê os europeus, muitas vezes, como são um tipo de manifestação da Europa. O Brasil não é assim. Na própria Argentina, né? Eu lembro que eu não estava ainda ligado. Quando eu formei em 2010, em vez de festa, eu fui para a Argentina. E vi ali o povo, do nada, eles acordam de manhã e vai manifestar. É outra mentalidade, né? Aqui no Brasil acaba virando festa. Eu fui em muitas manifestações que eu falei assim, gente, tá parecendo uma micareta, assim. Sério, assim, com música, cerveja e tal. Eu nunca vi isso, né? Então, assim, o brasileiro muitas vezes acaba levando muito na brincadeira. E quando a gente teve uma tentativa, né, de transformar essas manifestações em algo mais sério, que foi o que a Sara tentou fazer, foi criminalizado isso como... Você acha que a partir do Congresso não pode vir uma possível mudança, como recentemente aquela semana de ouro, né? Que... Foi ótimo, né? Eu acho difícil porque se o STF milita, o STF derruba as decisões do Congresso, que não deveria. Então agora tem a discussão para ver se... Agora acho que o Fachin foi sorteado relator da questão das saidinhas, das restrições às saidinhas dos presos, né? Ganhou no Congresso, mas exatamente. No final quem decide é o STF. É o STF. Então, enquanto o STF for militante, enquanto o STF se entender como se fosse uma monarquia absolutista, em que você tem ali os 11 reis... E a esperança contra o STF seria o Senado, né? Como você enxerga o Senado hoje? Totalmente rendido o Senado. É aquele negócio, né? O nosso sistema é muito complicado, porque os senadores têm medo, né, do julgamento do STF. A maioria ali tem alguma ação no STF. Então é uma moeda de troca. O sistema está completamente corrompido. Foi construído para isso, né? Foi para isso. Para quem não sabe, né, a gente, para explicar, a única força, o único poder que poderia não destituir, mas ir contra as ações do STF seria o Senado, não é isso? Senado. Mas o Senado tem as pautas ali nas mãos dos ministros do STF para julgar. Então, você vai lutar contra quem tem um poder de dizer sim ou não contra você? Então, é um sistema que foi feito para dar errado para a gente e certo para eles. Exatamente. Eu costumo falar que a verdadeira polarização mesmo é o povo contra os políticos, mas as pessoas ainda não conseguiram perceber isso. Vamos lá, vamos virar essa página. Depois a gente volta. Sobre essa questão da fake news, que é o que está no jornal. E quando a gente vê no jornal, parece óbvio a gente querer combater mentira. Mas o que há por trás dessa PL do fake news? Eu sei que já pincelou um pouco mais, mas fala aí, até já pensando no recorte aqui,
Para a gente explicar um pouco mais sobre isso. Há por trás, não, eu ia falar uma tentativa, mas nem é uma tentativa porque já está concretizado, né? Há um plano para silenciar a oposição. Simples assim. Por quê? Quando você tem ali, você cria um Ministério da Verdade, né? Igual citado em 1984, né? De Orwell, você tem um monopólio, você decide o que é verdade e o que é mentira. Você tem o Estado forte, que é básico em qualquer ditadura comunista, qualquer sociedade socialista, você tem que ter um Estado forte. Uhum. Então, o que você faz? Você consegue calar e silenciar qualquer pessoa que você deseja. Tipo assim, você tá falando uma coisa que me incomodou. Eu vou lá e... Não, isso aqui é fake news. Igual fizeram no caso ali do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que é fake news, eu determinei que é fake news, você vai pagar por isso, você vai ser investigado por isso. Isso já é uma forma de você intimidar, mesmo que você não prenda, mas você já intimida para que a pessoa se cale. Então, se eu tenho monopólio do que é fake news, do que é correto, do que é errado, mesmo que não esteja na lei, porque não existe lei que criminalize fake news, acabou. Você tem o controle e você silencia quem você quiser. Isso não acontece só no Brasil, acontece na Rússia, acontece na China também. Só país bacana. Só país bacana e democrático. Falando sobre essa questão do Sul, você teve um certo envolvimento aí, você está numa lista aí, vamos dizer, uma lista negra aí, do Costa Pimenta? Esqueci, Rui Pimenta? Rui Pimenta. Do Rui Pimenta, da SECOM. Então o seu nome está lá no Tá caderninho do governo. No caderninho. O que aconteceu? A lista negra, eu já estava, né, antes, mas agora está meio que explícito, assim. O que aconteceu? Quando começaram as enchentes no Rio Grande do Sul, houve uma mobilização muito grande de civis. E as pessoas começaram a perceber isso. E foi uma coisa muito bonita, as pessoas se uniram no Brasil inteiro. E aí começaram as doações a chegar, e começaram a distribuir as doações, salvar as pessoas, e o Estado mesmo não chegava. E aí a proporção de pessoas, de civis que estavam salvando ali, ajudando nos resgates, para o exército ou para os bombeiros, enfim, era muito maior de civis. E os vídeos começaram a chegar. E as pessoas falando sobre isso. E aí eu fiz uma postagem, eu coloquei exatamente assim, impressionante como 90% dos vídeos que chegam do Rio Grande do Sul mostram apenas civis fazendo os resgates. E no final, acho que eu falei que isso mostra a ineficiência do Estado. Foi só isso. O que aconteceu? A SECOM, né, o Pimenta pegou, fez uma listinha, se não me engano, com 13 pessoas, 13 influenciadores, tem político, inclusive Eduardo Bolsonaro está entre eles, e caracterizou isso como fake news. Ora, como é que ele pode caracterizar como fake news se eu falei 90% dos vídeos que chegam são de civis? Como que ele pode caracterizar isso como fake news, né? Enfim, ele pegou uma fala da Stepa Paiano, lá de São Paulo, que ela fala que o Estado só entregou ineficiência e alguma outra coisa. E colocou isso como fake news. Né? Então, assim, ele pegou isso, passou para o Lewandowski e o Lewandowski solicitou a abertura na Polícia Federal, de inquérito. Então, nós estamos sendo investigados pela Polícia Federal por ter criticado a atuação do Estado no Rio Grande do Sul. E aí eles podem caracterizar como quiseram falar que é fake news. Então, assim, para você ver o nível que nós chegamos no nosso país. Você não tem liberdade para criticar a atuação do Estado. E você nem generalizou, né? Não. Você não generalizou. Você 90% dos vídeos que chegam para mim, gente. Como é que você vai provar que né? Enfim, então assim, é um momento muito sombrio que a gente está passando agora no Brasil. Você acha que o brasileiro ainda está um pouco anestesiado, não tem noção do que está acontecendo? Olha, se a gente falar sobre assim, ambiente de redes sociais, a discussão é muito política, as pessoas entendem e tal. Agora, aqui na realidade, quando você senta para conversar com alguém, esse tipo de coisa aqui, eu acho que ainda não chegou, sabe? Assim, as pessoas têm muito ainda essa visão, o Bolsonaro vai voltar, entendeu? Eu acho que as pessoas ainda estão, assim, iludidas nesse sentido. A política do dia a dia, muita gente deixou de acompanhar depois que o Bolsonaro perdeu as eleições. Sabe, assim, meio que por desesperança mesmo. Tipo assim, olha, não tem jeito, então eu não vou acompanhar. Então, muita gente não sabe da gravidade das coisas porque decidiu não acompanhar mais. E você teve recentemente também, se não me engano, sua foto ali estampada no Estadão, seu nome. Como é que foi essa questão aí? Eu fiz uma matéria. Na verdade, essa história, assim, me levou pro Jornal Nacional em horário nobre, pra você ter ideia.
É uma jornalista do Estadão que chama Constança Rezende. Teve um jornalista belga que estava fazendo uma investigação aqui no Brasil a respeito do Bolsonaro e Trump. Ele queria entender por que havia uma rejeição tão grande dos dois, do nome dos dois. O Trump, obviamente, lá fora e o Bolsonaro aqui. Ele queria entender o fenômeno Bolsonaro e essa rejeição da esquerda, né? E aí ele procurou a Constança, por ser um nome de referência dentro do Estadão, e fez uma entrevista com ela por telefone. Gravou essa entrevista, em inglês, inclusive. Tadinha, o inglês dela é tão ruim. Mas ela deu entrevista em inglês. E aí, dentro dessa entrevista, ele chama Javad Halib. O Javad, ele pergunta para ela por que ela estava trabalhando naquela questão do Queiroz. Você lembra? Aquela história do Queiroz e tal. E a Constança, ela fala naquele momento que ela estava trabalhando nessa matéria há 30 dias direto, porque isso poderia arruinar o Bolsonaro. E aí essa matéria foi publicada em um portal francês, chamada Mediapart, e a gente pegou essa matéria no Terça Livre, eu estava no Terça Livre ainda, e a gente traduziu a matéria. Eu assinei a matéria, mas era uma tradução de uma investigação do Javad Halib. Para quê? A gente publicou essa matéria no dia 10 de março, se eu não me engano. No dia 11, eu estava trabalhando no gabinete do Bruno nessa época. Já tinha repórter lá na porta do gabinete para falar comigo. O pessoal do PSOL cercou lá. Foi uma coisa assim, um negócio absurdo. Absurdo. E aí o Estadão foi se defender. E aí o Estadão classificou a minha matéria como fake news, sem provar o contrário. Porque nós tínhamos os áudios da Constança falando aquilo. Então, assim, tava lá, era só ouvir. Inclusive, na matéria, a gente disponibilizou os áudios completos para que as pessoas pudessem ouvir. E aí foi uma loucura, e o Jornal Nacional aí me acusaram, né, de ter publicado fake news. A Constança é filha de um figurão da Globo. Então, eu acabei mexendo com alguém ali dentro, né, assim, que era muito influente. Foi por isso. Eu fui acusada de fake news e disseram que eu tinha falado que a Constança queria arruinar e tal. Os áudios estão aí para quem quiser ouvir. Aquela máxima do jornalismo de ouvir os dois lados. Não, em nenhum momento, não. Não te ouviram? Não. Só acusaram mesmo, e saíram em todas as... Se você pesquisar meu nome lá, Fernanda Salles, vai estar em todas as... Qual que é o perigo, assim, e qual que é a dica de hoje para as pessoas se manterem informadas hoje? Olha, você não vai se informar através da grande mídia. Assim, TV aberta, eu acho que pouca gente hoje em dia ainda consome TV aberta, né? Agora, com relação à informação mesmo, eu acho que todo mundo hoje em dia tem a possibilidade de fazer um pouquinho como nós jornalistas fazemos, que é conferir a fonte, procurar a fonte primária daquilo que a informação que você está vendo, e procurar veículos em que você confie, porque você conhece quem está ali, né, por trás desses veículos. Então, assim, hoje eu vejo muita gente que consome Revista Oeste que abandonou a Veja, que abandonou o Estadão. Por quê? Porque eles, não necessariamente eles vão falar assim, o verde é amarelo, mas eles vão enviesar de uma forma que te leve ali a acreditar diferente, sabe? Então, assim, procure essas fontes confiáveis. Primeiro, conheça essa fonte para saber se ela de fato é confiável. E aí você começa a acompanhar, né, ali nas redes sociais, e aí você vai ter talvez você tenha um pouco mais de segurança na hora de ler uma matéria e falar assim, isso aqui realmente é dessa forma. O trem tá tão feio pro povo que você tem que fazer um serviço de apuração, né? Cada cidadão precisa fazer uma apuração, como se fosse... Você viu uma notícia, mas deixa eu ver aqui, pelo foco da Isto É, da Veja, deixa eu ver aqui na conexão política, deixa eu ver aqui, e depois você construir. Então dá tanto trabalho que eu acho que as pessoas já não estão nem... Ou acabam absorvendo tudo que vê pela frente, ou acabam decidindo. É o que eu tenho visto muitas pessoas. Eu não procuro mais me informar, eu não quero saber mais de notícias nem nada, e vai vivendo assim, né? Tem muita gente assim. Dá uma mensagem, assim, para as pessoas, né? Como dizem aí, para a galera comum, normal, do cotidiano. Assim, não sei se de esperança, mas do que fazer. O que fazer, porque assim... Talvez nem na ditadura, porque o negócio da ditadura, o negócio era explícito, né? Então, todo mundo sabia. Eu não posso falar, pronto. E é por causa disso. E hoje você não pode falar, mas querem te vender
que a gente nunca foi tão democrático. Exatamente. Que nunca foi tão da liberdade, que o amor venceu, e etc. Então, eu acho que a ruindade desse momento é justamente cercear as liberdades e tal e querer vender pra galera que tá tudo bem. Tá tudo bem. O que você teria, assim, para dizer, assim, do coração da Fernanda, da mãe Fernanda, da cidadã, para o brasileiro hoje? É uma ditadura travestida de democracia, né? Bom, o que eu diria é o seguinte: permaneça na fé, né? Nós somos cristãos e eu acredito que é difícil a gente encontrar uma esperança hoje da forma como o Brasil se encontra sem a gente apelar para a fé, sem a gente apelar para Deus, até porque se a gente for esmiuçar, se a gente for puxar o fio, a gente vai perceber que no final das contas o que está sendo criminalizado no Brasil não é só um espectro político. O que está sendo criminalizado no final das contas é ser cristão. São os valores cristãos, se você parar para reparar. Então, muitas vezes a gente acha, é a política, é a polarização. Não, é ser cristão. E se tem um povo que entende sobre perseguição, é o povo cristão. E não só entende sobre perseguição, mas como resistir a isso, como permanecer, né, de pé, de cabeça erguida, mesmo nos piores momentos. Politicamente, eu não vejo muita solução, assim, pelo menos a longo prazo. Eu acho que a mudança teria que ser tão profunda nas instituições que eu não vejo hoje nenhum movimento dentro da política capaz de fazer essas mudanças. Porém, a gente não deve desistir. Eu estou aqui ainda, estou no Brasil, estou me propondo a continuar, né, a falar, atuante no jornalismo, mesmo com toda essa perseguição, e acho que as pessoas têm que seguir nessa linha, sabe? Assim, confiar em Deus e vai. Porque se você der passo para trás demais, o inimigo cresce, o inimigo percebe a sua fraqueza, e aí realmente não tem como reverter a situação, né? Eu me apego realmente a Deus e vamos. Partindo por uma cosmovisão cristã, né? A gente não deveria ter uma visão muito otimista do mundo, porque a gente sabe que as coisas precisam piorar e irão piorar, analisando ali a escatologia e tal, para que Jesus volte e tudo aconteça, né? Mas, por outro lado, a gente também não pode. Eu gosto muito de John Stott. Tem um livro que ele fala sobre a cosmovisão cristã, que ele vai falar como que o cristão enxerga o aborto, a eutanásia, as questões ambientais, questões de gênero e etc. Porque a gente tem sempre os dois extremos, né? O cristão que é super, hiper, mega pessimista, que não vai dar em nada mesmo esse mundo, e Jesus vai voltar um dia, então vamos deixar para lá. E também aquela pessoa que se preocupa demais e acha que a solução, que a remissão, vai acontecer algo no mundo que vai solucionar todos os problemas, e que realmente não vai, né? Então, de fato, eu acho que a gente tem que pegar firme com Deus e continuar acreditando e continuar fazendo o nosso trabalho, né? Exatamente. Não que a gente vai melhorar tudo, mas pelo menos tentar despiorar um pouco. Despiorar, igual a folha, né? Justamente. Mas acho que é isso mesmo, tem que permanecer. Ou então prolongar um pouco mais, né? Diminuir como é que fala? Adiar um pouco mais aquilo que vai acontecer mesmo. E a gente continuar com a cabeça erguida, né? Porque exatamente. Perseguições, problemas, conflitos, a história ela vai se repetindo, né? Exato. Em ciclos. Então, assim, lá na época de Jesus, já se pensavam que ali, depois que Jesus morreu, claro, que ali Jesus já ia voltar, porque o Império Romano estava perseguindo, e ali para eles era o final dos tempos, e já se passaram 2000 anos, e agora a gente tem isso aí, né? Então, assim, você que está assistindo aí, levanta a sua cabeça. Não há muito um cenário de esperança, de fato, esperando da política, sim, né? Dos meios normais, tradicionais, mas bora levantar a cabeça. Exatamente. Na sua opinião, qual que é a pior parte do governo Lula? Nossa! Eu nem chamo de governo, eu chamo de regime. Né? Eu me recuso a chamar de governo, porque para mim é um regime ditatorial, né? Mas eu acho que é a parte que o Bolsonaro pecou, que é a parte ideológica. Ele não abre mão disso. Não abre mão. Assim, eles estão avançando de fato para, assim, cobrir todas aquelas promessas relacionadas, né, à pauta ideológica de esquerda, para que isso seja cumprido aí nesses 4 anos de governo. E eles estão pegando firme nisso. Legal. Muita gente, Fernanda, eu vejo muita gente pensando, mas o pessoal está preocupado com ideologia, e só fala de ideologia, o povo quer comer, o povo quer ter saúde, etc. É importante tratar o tema de ideologia?
Por quê? O problema do Brasil é ideológico. E aí, o problema do Brasil, na verdade, é a esquerda. e a esquerda baseada em sua ideologia destrutiva. Se você pegar a área da segurança pública, por que tem muita violência? Muita gente não sabe por quê. A raiz está lá na escola de Frankfurt, em Herbert Marcuse, que entendeu que a classe revolucionária não era mais formada pelo proletariado. E aí ele cria uma nova classe revolucionária em que os bandidos, os marginais, faziam parte dessa classe revolucionária. Então essa raiz dessa defesa da esquerda com relação aos criminosos vem lá de Herbert Marcuse. É ideológico. A esquerda entende os marginais como classe revolucionária. Então tem que defender ele. Então se ele rouba, é uma forma dele, ele está se apropriando ali e tal, mas é uma reparação. Uhum. Eles entendem como uma reparação. E aí, coitados dos marginais, não pode, a lei é fraca. Por que a lei é fraca? Justamente por isso. Então, assim, se você for analisar, a raiz de quase todos os nossos problemas principais no Brasil é ideológica. E aí a esquerda tenta fazer com que o centrão, os isentões, tentam fazer com que a gente acredite que não, o importante são pautas neutras, que não tem a ver com ideologia. Mas se você puxar o fio, você vai ver que no final das contas está errado, porque tem uma ideologia por trás. A origem. A origem é ideológica. Hoje passa fome. Se você for puxar... olhar a origem, o porquê disso. Claro, e tem a questão da corrupção também, né? Não dá pra gente desassociar os problemas do Brasil da corrupção. Muito da corrupção do PT foi também com intenções ideológicas. O professor Olavo sempre falou muito disso. Não foca apenas na corrupção. O problema não é só a corrupção. O PT não roubou só porque queria... Só para ficar rico. Tanto que, né, o tempo que o PT esteve no poder, o PT foi alimentando ditaduras, né? Foi o propósito da ideologia, exatamente. Né? Uau. Eu ia falar doutora, depois pastora. Não, doutora. Jornalista, repórter. Fala um pouquinho pra gente com relação a essa questão aí do feminismo. Você já teve problema assim com feminista? Nossa. Conta aí pra gente. Depois elas você pode entrar. Elas te odeiam? Me odeiam. Por que elas te odeiam? Assim, eu trabalho muito com jovens e talvez eu acho que o público principal do nosso podcast são os jovens. E eu vejo que os jovens estão começando a perceber que, poxa, esse negócio realmente é meio estranho. Né? Mas fala pra gente, assim, aterroriza mesmo aí pra gente, pra galera entender. Sim. O que acontece. Assim, quando eu comecei a estudar o professor Olavo, eu já me entendi como uma antifeminista. Acho que foi uma das primeiras coisas, sabe? Assim, acho que antes até de, eu sou super direita, super conservadora, eu me entendi antifeminista. O feminismo hoje pode ser responsabilizado por todo esse processo que a gente está vendo de destruição da família. Porque o feminismo, ele não vai prejudicar apenas a mulher. Vai prejudicar o homem, vai prejudicar os filhos e a estrutura familiar, que é o que elas entendem como patriarcado, que é o prejudicial. E essa é a estrutura da Bíblia. Por isso que elas detestam tanto a Bíblia, no geral, tá? Por isso que eu falo que é impossível ser feminista e ser cristã. São coisas antagônicas, não coexistem. E o feminismo, ele vem para pregar justamente essa emancipação da mulher. Você não precisa do seu marido, né? Você não precisa ter filhos. Inclusive, se você engravidar, você pode abortar depois. Seu corpo, suas regras. Como se a criança fosse corpo da mulher, né? Enfim. Então, o feminismo, ele quer trazer isso. Uma mulher que ela não segue as regras da família patriarcal, ela não precisa do homem, ela não precisa de filhos, ela pode ser independente. Então, assim, o feminismo tira a mulher do lar, colocando os afazeres do lar, o cuidado da mulher com a sua família, com seus filhos, como algo pejorativo, algo ruim. Tira ela e joga ela no ambiente de trabalho. Não estou falando, tá, gente, que é errado que mulheres trabalhem fora. Obviamente que não. Porém, quando o feminismo coloca isso, os afazeres do lar, como algo pejorativo, a mulher entende, não, então eu preciso, para eu ser feliz, eu preciso ser bem-sucedida. Eu preciso trabalhar fora, eu preciso ser uma empresária, enfim. E nisso a mulher vai ficando cada vez mais distante do seio da família. E olha só como é uma reação em cadeia. Isso, quando a mulher se afasta do seio da família, o marido fica solto e os filhos ficam na mão de quem? Da escola. Ficam na mão do Estado.
E aí é onde o Estado consegue doutrinar, inclusive. Então, assim, eu afasto a mulher cada vez mais disso. E aí é o que a gente está vendo hoje, mulheres infelizes, mulheres muitas vezes jogadas, que se orgulham, eu bebo mais do que um homem, jogadas na noite procurando uma solução para um vazio que ela não sabe de onde que vem, né? Muitas vezes esse vazio também tem a ver com a falta de Deus. Claro. E ela é afastada, então, do que é o sonho mais lindo de Deus, que é a família. Então, assim, por isso que eu falo, o feminismo é a raiz, assim, de quase todos os males hoje que a gente vê relacionada à desconstrução da família. E elas pregam a morte desses bebês no útero das mães como algo maravilhoso. Literalmente. Pra você ter ideia, elas fazem manifestações, tem manifestação no Chile de feministas, elas, assim, fazendo fantasia, sabe? Assim, segurando uma boneca cheia de sangue, como algo lindo. Porque isso significa para elas essa liberdade sexual. Então a mulher ela pode ficar com quantos quiser e se engravidar, depois ela vai lá e mata o filho. Elas não falam, assim, sei que está bem inserida, elas não falam sobre método contraceptivo? Elas alegam que nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Eficaz. É. Então, assim, não, então, mas tem DIU, tá, mas e se? E se? Qual que é o próximo passo? Eu engravidei e aí? Uai, você cria seu filho, né? É simples assim. Você quis ter relação. A escolha não é na hora de você optar se você mata seu filho ou não no útero. A escolha é a hora que você vai ter uma relação. Você escolhe. Nesse momento, você tá se colocando, sim, no risco de ficar grávida, né? Mas elas não, obviamente, a intenção não é essa. A intenção é você ir realmente transformando a mulher nesse... Eu falo que é um macho mal acabado. Eu vou entrevistar a Priscila Dias, não sei se você conhece ela. Ela é aqui de BH, é uma advogada, que ela viralizou assim porque ela começou a defender mais os homens do que as mulheres. Porque hoje, se alguém grita e fala assim, ele me abusou, eles vão bater, vão prender o homem, vão espancar e depois vai procurar saber se realmente aconteceu. E há hoje, até assim, no subconsciente, até dentro da igreja, aquele negócio que o homem hoje tá frouxo, o homem não tá servindo para nada e etc. O feminismo tem diminuído também? Você já disse um pouco, mas o papel do homem? 100%. 100%. Porque o feminismo em paralelo, quando ele coloca a mulher... ele quer destruir a estrutura patriarcal. E quem que é o cabeça da estrutura patriarcal? O homem. Ele transforma a mulher em algo grotesco, porque a feminilidade geralmente é colocada de lado, e ao mesmo tempo o homem fica frágil, essa visão. Hoje em dia tem até no Twitter tem um movimento que chama Ema, cada um com seus problemas. Que são homens que dizem que eles não ajudam mais as mulheres. A tropa da omissão de socorro. Não ajudam mais. Tipo assim, já que vocês querem, então vocês se viram aí, entendeu? Então, assim, olha né, como que as pessoas agora estão entendendo as relações homem-mulher e tal. O feminismo, ele incentiva também as questões de gênero. Então, quanto mais fraco o homem for, melhor. Porque destrói essa visão patriarcal de que o homem... Isso que a Bíblia coloca, né, que o homem é o protetor, o homem está ali pela sua esposa, a esposa pelo marido, mas o homem forte, o homem protetor, elas querem destruir completamente. Ela não quer só ocupar o seu lugar, né? Não. De fato, existe o machismo, vamos dizer assim. De fato, as mulheres durante muito tempo ficaram à margem da sociedade. Elas não querem se colocar no lugar que deveriam estar. Elas querem tirar o marido, o homem do lugar. E infelizmente, se você olhar hoje, você vai ver que os homens estão realmente... Muitos estão aceitando isso sem perceber. E começam a se tornar cada vez mais sensíveis, mais frágeis. Não que o homem não deva ter sensibilidade, mas uma sensibilidade exacerbada. A ponto de chegar ao Fiuk lá, né? Que pediu perdão por ser homem, por ser branco. Exatamente. Ali, né? E sobre qual é a sua opinião com relação ao racismo? Existe? Como é que é? Não existe racismo estrutural como a esquerda quer colocar, tá? Tanto que casos de racismo no Brasil hoje... choca todo mundo. Então, se choca todo mundo é porque não faz parte da cultura. Não tem racismo estrutural. Tem racismo? Tem, óbvio. Sempre teve, né? Enfim, esses casos de racismo já tem lei para poder punir isso, né? Inclusive, agora equipararam, o STF passou por cima do Congresso e equiparou
homofobia, que é o que eles entendem que é homofobia, como racismo, né? O que é muito preocupante. Porque você não pode mais falar, por exemplo, que teve um pastor no Reino Unido há alguns anos, acho que uns 2 anos, que ele chegou a ser detido porque ele estava pregando e falando que Deus fez homem e mulher, Adão e Eva. Só isso. Aí uns militantes LGBT chamaram a polícia por crime de intolerância. Ou seja, se você falar o que está na Bíblia a respeito do papel do homem e da mulher, você pode sofrer assédio jurídico, enfim, ser preso, inclusive, em alguns países. Então, assim, peraí, eu perdi o fio. O que a gente estava falando? Racismo. Do racismo. Não é que não existe racismo. A questão é que eles usam essa pauta para poder militar de forma a segregar as pessoas. É a luta de classes de Marx. É eu contra você, eles contra nós, brancos contra negros. Você vê isso acontecendo nos Estados Unidos de uma forma até mais mais sério lá, né? Tem o Black Lives Matter, tentaram até trazer para o Brasil, mas não deu muito certo dessa forma. Lá realmente tem uma questão racial bem mais profunda, mas eles usam essa pauta do racismo para dividir as pessoas. Eles pegam carona naquilo que já existia ali e usa aquela pauta para fomentar essa E sobre a questão, assim, nosso tempo voou, né? Tem 200 mil assuntos para falar aqui ainda. Mas com relação... Há na mente, assim, da galera da esquerda, e que eles acabam conseguindo contaminar muitas pessoas, de que a pessoa de direita é racista, é machista e é também homofóbica. Não é? Por que não é? Por exemplo, as pessoas não conseguem entender. Eu, por exemplo, como pastor, tive uma conversa com uma pessoa no privado, porque ele não consegue entender que o fato de eu não achar que é natural, que é normal, que é comum, não sei nem que termo que eu utilizo, né? Não quer dizer que eu não gosto da pessoa, não quer dizer que eu sou homofóbico, que eu discrimino as pessoas. Como que você enxerga essa tensão? O que é essa tensão, assim? Se eu te caracterizo como machista, antes da gente começar a conversar, eu já colo um rótulo em você e quem está escutando a nossa conversa, quem está vendo a nossa conversa, já vai ficar com o pé atrás. Quando eles falam isso, na verdade, eles estão tentando criminalizar antes do debate. Eles rejeitam o verdadeiro debate e criminalizam você. Então, assim, ele criminalizou o mensageiro. Então, homofóbico. O que é ser homofóbico? A fobia é você morrer de medo daquilo. Eu tenho aracnofobia, porque eu morro de medo de aranha. Eu começo a suar, eu passo mal. Você tá passando na rua, aí você vê um casal LGBT. A pessoa começa a passar mal? Não, né? Agora, eu falar que a Bíblia condena o ato, não a pessoa, o pecado, não o pecador, isso não é ser homofóbico. Mas eles taxam assim pra te calar. A próxima vez que você for falar, você já vai ficar, né, assim... acho que eu não vou falar isso aqui e tal. Então, à medida que eles vão falando isso, vão te colando rótulos que não são reais, a pessoa vai ficando intimidada e, às vezes, evita falar para não sofrer, né, essas críticas. Então, é o que fizeram muito com o Bolsonaro antes dele ser eleito. A gente não falou das pancadas que você tomou lá, né? Na Federal. Conta aí pra gente rapidinho o nível que chegou. Eu fui... A galera do amor. A galera do amor. Da tolerância, da diversidade, da pluralidade. Nossa, assim, eles... na verdade, foi um grupo... O primeiro grupo a me agredir foi um grupo feminista. Eu tava dentro da UFMG, do Centro Cultural da UFMG aqui em Belo Horizonte. E a gente estava num evento que era do Partido Comunista do Brasil. E eu estava lá, trabalhando, fazendo lá as minhas anotações. E eles descobriram em dado momento que nós éramos de direita e partiram para cima, agrediram mesmo. Eles me tiraram de dentro do salão. Eram 160 pessoas que estavam participando ali, todos eles ligados de alguma forma ao Partido Comunista. Nos tiraram, nós estávamos em 5 pessoas. E como eu era menorzinha, né, eu tenho 1,56 m. Às vezes os seguidores falam assim, Fernanda, eu te vi pessoalmente, eu não sabia que você era tão pequena. Me pegaram desse tamanhozinho, me jogaram no chão, do lado de fora, e foi assim, uma sequência de agressões, como se não houvesse amanhã. Eles aproveitaram e chutaram minha costela, eu fiquei com essa parte do olho toda vermelha, porque saiu sangue por dentro, né, assim... Enfim, e foi bem complicado, foi uma experiência terrível, porque a hora que eu tava apanhando no chão, eu tentava proteger o rosto, e eu só pensava assim, eles não vão parar. E aí, os meninos conseguiram chamar um carro da Guarda Municipal, que estava próximo ali na Praça da Estação, e eles só pararam as agressões depois que os guardas chegaram. Então, eu não sei até quando que eu ia apanhar.
né? Então, assim, poderia ter sido algo muito mais sério. Depois eles foram punidos? Não foram punidos porque houve, assim, uma ligação de cima. Nós fomos para fazer o BO na polícia e aí eu estava demorando muito para sair. Eu passei pelo exame, né? Porque eu estava machucada. E estava demorando muito para sair o BO, porque eles não queriam colocar os nomes dos agressores. A gente sabia quem que era, a gente apontou quem que era. E aí um policial civil chamou a gente no privado lá fora e falou assim, bem baixinho, falou assim, olha, não tá saindo porque é questão política e a gente recebeu, parece que tá tendo interferência de cima. E aí ele falou com a gente, se vocês tiverem alguém por vocês, que seria na política, né, seria bom vocês entrarem em contato. E aí isso era meia-noite, e aí era 2017 o ano, o Bolsonaro ainda não tinha sido eleito, a gente precisou ligar para ele, e eu falei assim, olha, a gente tá aqui na delegacia, foi agredido, ele tomou um susto, ele tava com voz de sono, coitado. E aí eu cheguei, ele falou, deixa eu falar com o delegado aí e tal. Aí beleza, a gente levou o telefone lá e falei com o pessoal lá, o policial, e falei assim, olha, tem um deputado Bolsonaro, quer falar com o delegado. Acabou que o delegado não quis atender, mas isso aí já serviu para acelerar um pouco o processo, para sair o BO. O BO saiu, mas saiu sem o nome dos agressores. Não foram criminalizados. Detalhe, era o Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais na época. E a polícia militar subordinada? Polícia, acho que foi na civil, se eu não me engano. Na civil, civil também. Na civil. Verdade. Gente... temos muito assunto para falar, mas a gente precisa encerrar, nós temos o nosso horário. Eu faço sempre uma última pergunta. Qual atitude você acha que muda o mundo? Oração. Boa. Acho que não tem, tipo assim, fora disso é muito difícil. É murro em ponta de faca, né? Exatamente. Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom. A gente vai ter que marcar uma segunda, né? Tamo aí, terceira, quarta, pra gente trocar essa ideia. Esse bate-papo tão agradável, muito esclarecedor. Espero que vocês que estão nos assistindo aí possam ter gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de aí ativar as notificações, procura a repórter Fernanda Salles também no Instagram, nas redes sociais, e vamos continuar aprendendo, nos informando, e por mais que as notícias sejam desastrosas, que a gente continue levantando a nossa cabeça, porque nem que seja Deus vai fazer alguma coisa. Com certeza. No final vai dar certo, nem que seja lá na glória. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela participação e até o nosso próximo episódio do Vamos Mudar o Mundo.